Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as comissões de inquérito têm por finalidade fiscalizar a atividade do Governo e da Administração Pública Regional. Infelizmente, assistimos ao longo dos anos na Madeira à instrumentalização e subversão das comissões de inquérito. Basta ver alguns casos, porque as comissões de inquérito não servem para fazer uma análise à política do Governo da República. Não servem para isso. Não servem para fazer um inquérito às empresas públicas nacionais. Não servem para fazer inquéritos àquilo que são as empresas do domínio autárquico ou às próprias autarquias. É o que diz a própria lei. Mas, infelizmente, o PSD sempre utilizou as comissões de inquérito para fazer ataques aos governos da República. Leia-se aos do PS, que os do PSD não sofrem esses ataques. Há empresas públicas a nível nacional, quando o Governo da República é do PS, e expande-se também aos municípios, quando os municípios têm outra cor política. Mas, por outro lado, servem também para branquear a atividade do Governo. Aquilo que devia ser um instrumento de fiscalização do Governo, infelizmente, não é. E vamos a comissões de inquérito factuais, que existiram, não estão no ar e foram, de facto, feitas nesta casa. E eu vou à Comissão de Inquérito da Marina do Lugar de Baixo, que serviu para branquear a ação política do Governo em relação àquela infraestrutura que custou milhões aos cofres dos contribuintes, em especial aos impostos dos madeirenses. E o que dizer das conclusões dessa Comissão de Inquérito que, afinal, aquela obra, a responsabilidade foi de uma boia que serviu para fazer a medição das ondas, e essa boia não estava na Ponta do Sol, essa boia que serviu para fazer a medição estava no Funchal. E por aqui se vê a importância de várias auscultações que fizemos em sede de comissão de inquérito, mas o relator do PSD, o que encontra esta conclusão para colocar ao serviço da maioria. E, portanto, a importância dos relatores são, de facto, fundamentais para que as comissões de inquérito cheguem a conclusões efetivas. Mas vamos a outra comissão de inquérito, a comissão de inquérito sobre a dívida da região autónoma da Madeira. E essa comissão de inquérito, que tem a seriedade que tem nesta casa, chegou à conclusão que a Madeira tinha uma dívida de 3 mil milhões de euros. Para um ano depois, a realidade demonstrar que eram 6 mil milhões de euros. E eu pergunto, o que é que aconteceu aos senhores diretores regionais que vieram prestar falsas declarações a este Parlamento? O que é que aconteceu aos senhores secretários que mentiram perante esta casa numa comissão de inquérito? Infelizmente, não aconteceu nada a essa gente. Ou seja, o PSD, o que fez aqui nesta casa perante aquilo que foram as dúvidas levantadas por diferentes partidos da oposição, foi ocultar a realidade. Tanto ocultaram, passado um ano, a realidade multiplicou-se, duplicou o montante da dívida. E, portanto, por aqui se vê para que é que o PSD quer as comissões de inquérito. Mas também uma nota para o CDS, que hoje tem responsabilidades na maioria que nos governa. As críticas que o CDS foi fazendo nesta casa às conclusões que as comissões de inquérito tiveram. As críticas, lembram-se, senhores deputados do CDS, muitas críticas à forma como as comissões de inquérito eram adulteradas no sentido de chegar a conclusões que não correspondiam à verdade. E eu julgo que o CDS tem hoje na mão a responsabilidade, porque o PSD não tem. Mas o CDS tem na mão a responsabilidade de trazer a verdade às comissões de inquérito aqui nesta Câmara, nesta Assembleia. E é por isso que gostaria de ver da parte do CDS acompanhar esta proposta da oposição. E uma proposta que eu acho que também é do CDS, porque o CDS, na altura, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, pugnava para que os partidos da oposição também tivessem um relator na Comissão. O CDS pugnava para que os partidos da oposição tivessem um presidente da Comissão. O CDS pugnava para que as comissões de inquérito chegassem a conclusões verdadeiras.
não a conclusões adulteradas. E eu recordo as declarações de um senhor deputado do CDS aqui em relação à Comissão de Inquérito das listas de espera, por exemplo, o deputado Mário Pereira. E as conclusões que chegou o senhor deputado Mário Pereira perante os documentos eram completamente diferentes das conclusões que chegaram os senhores deputados e aprovaram por parte do PSD e o relator do PSD. Mas as palavras de Mário Pereira nesta casa foram aplaudidas pelos deputados que hoje do CDS fazem parte desta casa. As palavras de Mário Pereira foram aqui validadas pelos deputados do CDS que fazem parte desta casa. E o que eu não percebo é que, passado um ano, porque se mudou de lugar, de sítio, não se está no mesmo canto da oposição, se vendam os princípios e, de um momento para o outro, aquilo que eram exigências do CDS deixaram de existir e passou-se a seguir a bitola do PSD. O próprio CDS devia ter algum cuidado, porque é necessário manter determinadas linhas de rumo e separar aquilo que são os compromissos de uma coligação daquilo que são os valores que se pretende ter de um partido, sob pena do CDS desaparecer da arena política regional.